Já ganharam. Tá certo? A matéria das finanças aí do Palmeiras. Time desgraçado também. Dinheiro, hein? Um sorriso nas alturas. Poucos torcedores tiveram tantas alegrias nos últimos anos. De 2013 para cá foi um salto. Do título da Série B ao protagonismo no país. 4 vezes campeão paulista, 2 vezes faturou a Copa do Brasil. 4 títulos da Série A do Campeonato Brasileiro. 2 Libertadores. No campo das finanças, motivos para comemorar também, como a última janela de transferências. O Alviverde trouxe 5 reforços. Investimento de 250 milhões de reais. Por outro lado, faturou 363 milhões de reais com a saída de 8 atletas que vieram da sua farta categoria de base. Nas 2 últimas janelas de transferências, 99 milhões de euros para os cofres alviverdes. Nem sempre foi assim. 12 anos atrás, a base do Palmeiras praticamente não revelava novos jogadores. No aspecto financeiro, a crise também atingia níveis preocupantes. Débito de 300 milhões de reais e o clube já tinha antecipado receitas futuras de 5 temporadas. Foi aí que um empresário dirigente torcedor entrou em cena, Paulo Nobre. Paulo Nobre foi eleito presidente em 2013 e ficou no comando do clube até o final de 2016. Luciano Paciello foi o diretor financeiro na ocasião. Ele nos conta o tamanho da encrenca quando Paulo Nobre assumiu. Primeiro, sobre a receita antecipada, que era um dinheiro puxado do futuro, o ovo antes da galinha botar. Os 275 é dinheiro que foi antecipado de todos os anos posteriores. Então, ou seja, são 275 milhões de reais que deixaram de entrar no caixa do Palmeiras de 13, 14, 15, 16, 17, sei lá, o período, e foi antecipado. Então, ou seja, aquele dinheiro faltou. Então, ou seja, Tirone, Beluso, não dá para precisar qual deles tomaram, anteciparam todos esses valores na gestão deles. Isso era proveniente de onde essa receita? Então a receita era de direito de transmissão, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Situação tenebrosa. Não tinha dinheiro para nada, então o Paulo teve que colocar dinheiro para pagar a conta de luz, literalmente, né? O débito herdado entre receita e dívida, desmembrando o problema, 267 milhões de reais em empréstimos. Financiamento, 68 milhões de reais. Direitos de imagem, 26 milhões. Impostos, 35 milhões. Impostos parcelados, time mania, 50 milhões. Contas a pagar, 65 milhões. O clube teve que entrar no Profut, Programa do Governo de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Isso é a dívida, mas no final o que acontece? Você não tinha dinheiro para pagar realmente o dia a dia, então teve que pôr dinheiro para pagar a conta de luz, a conta do salário, a conta, literalmente aquela conta do dia a dia. Tudo aquilo era curto prazo e depois a gente tentou virar para longo prazo. Foi quando Paulo Nobre tomou uma atitude incomum. Investiu do próprio bolso para salvar o Palmeiras. Precisamente, não sei te dizer, mas assim, mas foi perto de 200, 240 milhões de reais. Se ele não tivesse feito isso? Se eu não tivesse feito isso, realmente teria sido bastante complicado. O Palmeiras não estaria hoje vivendo o que está vivendo os dias de glória. Não havia outra saída. A gente tentou, nós fomos em diversos bancos, fundos, mas assim, acho que não cabe na palma das duas mãos aqui. Então, todos eles deram negativo, né? Por conta do risco de crédito, risco de imagem, uma série de coisas. Então, a última das últimas opções foi exatamente o aporte que o Paulo fez. Então, ou seja, do ponto de vista conceitual, o que foi feito era o que a gente pensava em fazer com um banco, com um fundo para poder fazer todo esse trabalho. E no final, se não fosse os recursos que o Paulo aportou, infelizmente eu não conseguiria ver. Para o torcedor entender. Se a gente for levar para uma vida de um cidadão comum, então ele devia no banco, no cartão de crédito, na padaria, na quitanda, na escola. Ele foi lá, pegou um grande empréstimo consignado, quitou todos esses caras aqui. O empréstimo consignado, ele, sei lá, vale de 36, 48, 60 meses e desconta do salário. Então, ou seja, ele pôde, de certa forma, liquidar todas essas dívidas aqui, deviu para um cara só, pagando todo mês um pouquinho, e aí ele equalizou. E aí fica de longo prazo. Então, aquilo tudo que ele devia para pagar amanhã, ele alongou para pagar em 60, 70, 80 meses. Então, basicamente,
trazendo isso para a vida de uma pessoa normal, foi basicamente o que a gente fez. O acerto era devolver o valor investido por ele em 10 anos. Em 3, o débito estava quitado. Gestão, né? Então, no final, o que acontece? Toda a estruturação foi feita com 4 bases de receita. Então, patrocínio, material esportivo, sócio torcedor e televisão, eles entravam numa conta, um pedaço disso pagava a dívida, outro pedaço voltava para a operação. E aí o que aconteceu? Ao final a cada 6 meses, você fazia como fosse um encontro de contas. Só que nesse período o que acontece? Entrou Crefisa, entrou outros patrocínios, então foi aumentando a receita. Então no final a gente foi pré-pagando a dívida com o incremento da receita. Então cada vez que aumentava a receita, a gente tinha que pagar mais. Por quê? Porque era o acordo que a gente tinha feito com o fundo que administrava os valores que tinham sido aportados na ocasião. Então, pré-pagava. Teve um ano específico, se não me engano, acho que foi em 2017, acho que foi pago quase 100 milhões de reais de dívida. Como explicar então que o sucessor de Paulo Nobre também assumiu a presidência com uma dívida de quase R$500 milhão, 504 milhões de reais, 200 milhões mais alta que no início da era Paulo Nobre? É só olhar para a receita, conta o diretor financeiro, que ficou mais 2 anos no cargo na gestão Maurício Gagliotti. O Gagliotti assumiu final de 16, ele era 504, mas se você tirar as antecipações dos recebíveis que eu gosto de mencionar, 410 milhões. A dívida? Só que qual é a diferença? Aquele ano de 2016, ele faturou 478 milhões de reais. Estava muito caminhado. Aí depois, em 2017, a receita já vai para 504 e 2018, 664. Então, ou seja, e a dívida, ela não cresce, ela vai para 391 em 17 e 478 em final de 18. A balança financeira era animadora, vinha numa crescente. A receita era perto de... Aquele ano de 2013, acho que foi perto de 170 milhões de reais. E, salvo engano, em 2018 bateu perto dos 620 milhões de reais. Então, ou seja, você está fazendo uma conta de padaria, 370% de aumento de um modo. E diversificou, né? Então você tem uma diversificação grande. Então, antigamente você tinha basicamente 3 pilares de receita: TV, patrocínio, jogos e um pouco ali de venda de jogador. Com o passar dos anos, ele diversificou. Então você tinha TV, você tinha jogos, você tinha patrocínio, você tinha o sócio avante, que ficou muito importante, né? Ou seja, virou uma pilar importante. Quando nós chegamos era por volta de 1 milhão por ano. Em 18, quando eu saio, ele era perto de 48 milhões de reais. No meio do caminho chegou a Crefisa, ainda na gestão Paulo Nobre. Passou por Maurício Gagliotti, que contratou o treinador mais vencedor da história alviverde, até Leila Pereira virar presidente. Ela foi eleita no final de 2021. A dívida, quando Leila assumiu, era de 622 milhões de reais, 172 milhões para as empresas dela, valor usado para tocar as coisas do clube e contratação de jogadores. Dudu, disputado pelos rivais, foi uma das grandes aquisições à época. Essa dívida com a Crefisa foi quitada no final de 2024. Ninguém da atual administração quis gravar entrevista, mas fizemos alguns questionamentos que foram respondidos por escrito. Começamos pela dívida atual do Palmeiras. O último balancete apresenta um rombo de quase 890 milhões de reais. A dívida compreende os valores a serem pagos pelo clube com a aquisição de atletas, comissões e impostos parcelados. Importante ressaltar que nenhuma conta está com o prazo de pagamento vencido, diz o Palmeiras em nota oficial. Sobre as receitas do clube, de acordo com o último balanço. De acordo com o balanço financeiro de julho, o Palmeiras acumulou nos primeiros 7 meses de 2025 a receita de 1 bilhão 120 milhões de reais e superávit contábil de 366 milhões. A origem das receitas: venda de jogadores, direitos de transmissão, premiação, propaganda, programa sócio-torcedor. Mas e como quitar a dívida chegando perto de 1 bilhão de reais?
A resposta do Palmeiras: o objetivo não é zerar a dívida, mas manter o equilíbrio entre receitas e despesas, de modo a garantir o crescimento contínuo e sustentável da instituição. O foco é assegurar equilíbrio permanente entre competitividade esportiva e sustentabilidade financeira. Então o Palmeiras faz uma gestão correta, mas no limite do que é razoável para não desandar. Só tem que tomar cuidado aqui, é sempre o alerta que eu faço, para não exagerar na dose e se perder, porque quando o clube erra, exagera na dose, se perde, a tendência é que essas dívidas elas se acumulem tão rapidamente que o clube fica incontrolável, que é o caso do Palmeiras, de São Paulo, o caso de Corinthians mais recentemente. Então, o Palmeiras trabalha bem, trabalha no limite, de uma forma consciente e tem feito de uma maneira muito importante receitas que normalmente são não recorrentes, como nós chamamos, que elas acontecem com mais dificuldade. Ele tem conseguido transformar essas receitas em receitas que se repetem todos os anos com venda de jogadores, fruto de um bom trabalho das categorias de base. Então, o Palmeiras, eu não diria que o Palmeiras não tem risco, mas o Palmeiras trabalha sempre muito justo do ponto de vista financeiro. Premiação acumulada até agora em 2025 pelas competições disputadas, 320 milhões de reais. E segue a engenharia para manter as finanças equilibradas e o sorriso no rosto do torcedor. Uma coisa puxa a outra.